Fala, professor! Que bênção ter vocês conosco aqui no canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco e em especial nesse quadro que foi feito para você. Nós estamos muito felizes e gratos a Deus porque em pouco mais de um mês nós temos alcançado pessoas de tantos lugares nesse Brasil afora. Estamos alegres, satisfeitos, gratos ao Senhor, mas também estamos motivados a fazer mais e melhor para que o nome de Jesus seja glorificado e a sua igreja seja edificada. Queremos deixar já nossa gratidão a todos vocês inscritos. Louvado seja Deus pela sua vida. E queremos dizer que você pode também continuar nos abençoando e fazendo com que esse canal e esse quadro chegue a outros professores. Compartilhe esse vídeo em outros canais, como por exemplo suas redes sociais, grupos de WhatsApp, grupos às vezes e professores e obreiros de sua congregação, para que muitos outros possam ser abençoados através desse curso que nós estamos ministrando gratuitamente aqui no canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco. E você que ainda não é inscrito, meu irmão, nos ajude e ajude a obra de Deus a alcançar outros locais e outras pessoas. Certamente, você fazendo isso, pessoas estarão sendo abençoadas e o nome do Senhor continuamente glorificado. Fique conosco, porque no final desta aula nós temos algo especial para você. Nós vamos proporcionar uma autoavaliação e após desta aula e essa autoavaliação, certamente você vai fortalecer, solidificar algumas coisas que você já fez e já faz e você vai observar com mais cuidado alguma coisa que porventura você ainda não esteja observando cuidadosamente. Nós estamos aqui para fortalecer aquilo que Paulo falou, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, versículo 7. Haja dedicação ao ensino. E aqui nesse quadro, nessa aula e nessas 10 aulas, nós estamos estudando sobre as 10 competências do professor, do educador cristão, ou os 10 passos para o crescimento da sua escola bíblica dominical. Certamente você vai ser abençoado. Nós estamos fazendo o nosso papel e sabemos que você também fará o seu. Você e nós estamos no quadro Fala, Professor. Sendo assim, nós chegamos à nossa segunda aula desse tão glorioso curso de formação para professores de escola dominical. Nós, na primeira aula, vimos algumas informações muito significativas. Por exemplo, nós vimos, meus amados irmãos, que nós somos mais de 4 milhões de professores espalhados pelo Brasil afora, professores da escola dominical, isso sem levar em consideração também outros atores importantes, que é toda a parte administrativa que faz com que a escola dominical aconteça. Somos 4 milhões de professores, muito mais que isso, mas também, ao passo que somos tantos, temos um desafio também à altura. Cerca de 70% dos irmãos, os membros das nossas igrejas, não fazem parte da escola bíblica dominical. Isso para nós é um desafio. Nós devemos encarar isso como um desafio a ser vencido, ou seja, erradicar, minimizar esse impacto dessa evasão de 70% dos irmãos da nossa igreja que não frequentam a escola bíblica dominical. Nós também aprendemos que, de acordo com Mateus capítulo 28 e versículo 19, a igreja tem também, além da função adoradora, uma função educadora. E nós não podemos abrir mão dessa função, haja vista que foi uma própria ordenança de nosso Senhor Jesus Cristo quando falou: ide e fazei discípulos. Então, após essa aula introdutória, que foi a primeira aula que você pode rever ou ver pela primeira vez aqui no canal, né? Fica aí em cima o card para que você possa acompanhar essa primeira aula, eu recomendo. Nós agora vamos ver as 10 competências, nós chamamos de 10 competências ou os 10 passos para que o professor da escola dominical possa atingir um nível mais elevado na sua prática docente. Nós estamos aqui para aprender e eu tenho certeza que você vai agregar o que você já é, o que você já sabe, com as novas descobertas, e nós certamente estaremos levando mais a sério o nosso ofício de educador cristão. Eu participei de uma formação há pouco tempo, onde o professor, que era um doutor em educação, ele falava sobre algumas competências necessárias para o professor secular, para o professor dessa geração. E ele colocava ali algumas competências, como por exemplo, a competência cognitiva, a competência colaborativa. Ele falava sobre a competência teórica, a competência prática. E dentre as muitas competências que ele apresentava para os educadores presentes, ele também falou sobre a competência afetiva.
ele mostrou como a afetividade, a empatia do professor é importante na sua prática docente. E é sobre exatamente essa prática, ou seja, sobre essa competência que nós vamos abordar nessa primeira aula, no primeiro passo, na verdade, na primeira competência para o professor da escola bíblica dominical ou para o educador cristão. Sendo assim, para introduzir a nossa primeira competência, ou o primeiro passo que nós devemos dar em busca na excelência da prática docente, nós queremos convidá-los a ler um texto escrito por São João, o evangelista João, no capítulo 13, e no versículo de número 1, que diz assim: como, havendo amado os seus, isso referente a Jesus, que amava os seus discípulos, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Percebam, meus amados irmãos, que o texto fala sobre o maior educador que essa terra já pôde receber. Jesus Cristo, apesar de ser um grande pregador e ter realizado muitos milagres, ele é chamado como mestre mais de 45 vezes no Evangelho. Então, perceba, Jesus ele era um mestre por excelência. Nicodemos, no capítulo 13, versículo 2, do mesmo Evangelho de João, quando procurou Jesus, disse assim: nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Portanto, Jesus, o mestre vindo de Deus, o mestre por excelência, a Bíblia diz no texto de João, capítulo 13, que ele, havendo amado os seus, que estavam com ele, os seus discípulos, aqueles a quem ele estava educando, e que iriam revolucionar a história da humanidade através dos seus ensinos, né? Porque a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos, esse amor que Jesus teve não foi apenas um amor inicial, mas foi um amor que foi levado até o fim. E esse amor levado até o fim é aquele amor que permanece apesar das crises, apesar dos desafios. Jesus passou várias crises, Jesus teve vários processos difíceis no processo de ensino aos seus discípulos, mas ainda assim a Bíblia diz que ele amou no início, amou durante e amou até o fim, de maneira que ele deu até a sua própria vida em favor dos seus aprendizes, em favor dos seus discípulos. Então, a partir deste personagem, do próprio Jesus Cristo, que demonstra um amor sacrificial, esse amor não pode faltar no coração do professor. Portanto, o primeiro passo, ou a primeira competência que o professor, o educador cristão, não pode abrir mão é o amor. Ame aquilo que você faz, o seu ofício, a sua prática, e ame também para quem você faz, os seus alunos, as pessoas que dependem de você, as pessoas que estão ali todas as semanas para ouvir aquilo que, pela bondade de Deus e pelo seu esforço, você tem conseguido apreender para transmitir aos corações desses alunos. Portanto, o amor é a alma dos relacionamentos humanos. E o processo de educação cristã é um processo de relacionamento. Nós estamos ali nos envolvendo com os nossos alunos, estamos ali semanalmente conhecendo vários aspectos da sua vida, e esse amor, essa alma dos relacionamentos jamais pode faltar. O apóstolo São Paulo, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, ele vai dizer que ainda que ele fale a língua dos homens e dos anjos, mas se ele não tiver amor, nada disso adiantaria. Sendo assim, um certo expositor bíblico diz que o amor é maior que a habilidade de falar. Quem sabe, meu amigo, meu irmão, professor, professora, você seja um ótimo orador. Tenha feito cursos de oratória, de discussão, enfim, mas perceba como é necessário que essa primeira competência esteja presente, solidificada. O amor é o fundamento, é o alicerce, forma o alicerce da educação cristã. Perceba então que nós precisamos desenvolver essa prática educacional com amorosidade. Se nós abrirmos mão desse princípio, sem dúvida alguma, nós seremos apenas professores que têm e visam alcançar a mente dos alunos. Mas, como já dizia um grande professor chamado Anderson Silva, ele fala que a prática docente não é apenas uma relação de mente para mente, aquilo que algum educador chamou de educação bancária, mas especialmente uma relação de coração para coração.
Sendo assim, meus amados irmãos, que Deus nos ajude a poder pôr em prática essa competência. Percebam, Jesus falou sobre, João escrevendo sobre Jesus, falou sobre esse amor contínuo que ele devotava aos seus alunos, aos seus discípulos. Nós vimos também que um educador chamado Samitiba falou que o amor é a alma dos relacionamentos. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 13:1 que o amor é maior que a prática, que o dom da oratória. Sendo assim, meus amados irmãos, nós podemos perceber a importância do amor nesse processo educativo, nesse processo educacional. Vários teóricos dos séculos passados, século XVIII, XIX, século XX, se debruçaram para tentar entender como é que o processo do aprendizado acontece na mente da criança. Como é que a criança aprende? Entre os muitos que estão presentes nessa relação de filósofos da educação, nós gostaríamos agora de evocar o nome de um chamado Henri Vallon. Vallon foi um teórico francês que trabalhava na área da psicologia e ele escreveu mais de 250 livros mostrando como o aprendizado acontece na mente da criança. E Henri Vallon, ele nos deixou uma teoria muito importante, que era a teoria da afetividade. Ou seja, ele acreditava que, ao contrário de muitas pessoas da sua geração, ele levantou na sua teoria, após muitos estudos, décadas de estudo, que a afetividade ela ajuda na cognição, ou seja, a inteligência se desenvolve a partir dessa afetividade. Claro que essa afetividade não diz respeito apenas a abraços, beijinhos que o professor precisa ter a pessoas que são mais retraídas quanto a isso. Não é apenas nesse aspecto gestual, mas a afetividade se dá na visão que o professor tem que ter do aluno como um ser integral, que tem várias necessidades, não só a necessidade cognitiva, ele não é só um objeto, um banco que nós vamos depositar alguma coisa e ponto final. Mas na teoria valoniana, essa afetividade diz respeito a você ver o aluno na sua integralidade e saber que ele tem várias necessidades, não só cognitivas, mas também emocional, afetiva. E o professor, dizia Vallon, que a inteligência vai se desenvolver a partir dessa afetividade, ou seja, quando há um sentimento entre a pessoa e o objeto do ensino, né, sem dúvida alguma, esse aprendizado vai ser mais rápido, mais significativo, e nós vemos isso, como as crianças aprendem rápido quando elas têm uma certa empatia com o objeto do ensino. Sendo assim, nós, professores, precisamos fomentar essa afetividade tanto em relação a nós quanto aos alunos, como também em relação ao aluno e ao objeto do ensino. E se nós, sem dúvida alguma, irmãos, se nós, professores e professoras, conseguirmos fazer isto, demonstrar essa empatia com os nossos alunos, certamente o objeto do ensino, aquilo que nós transmitimos, será mais atraente aos nossos alunos. Com isso, meu querido professor, minha querida professora, percebam que Jesus, tendo amado os seus que estavam com eles, que com ele amou-os até o fim. Eu não sei como está, depois de tantas lutas, tantos desafios, o seu amor relacionado à sua prática e àqueles a quem você ensina. Talvez por conta das muitas águas que procuram apagar o amor, você não esteja com tanta dedicação. Né? Dedicação, sem dúvida alguma. Para cumprir Romanos 12:7 é preciso amor. Para que eu possa dedicar tempo, momento de oração, a minha preocupação, os meus cuidados aos meus alunos, eu preciso que esse amor esteja aceso. E a minha oração neste dia é para que o Espírito Santo, através da sua graça, possa derramar mais e mais amor na sua vida, na minha vida, na nossa vida, pelo nosso ofício enquanto educador cristão. Eu não sei se você vai compartilhar com esse pensamento ou com essa experiência, mas os professores que mais marcaram a minha vida não foram aqueles que tinham uma bela oratória ou uma grande bagagem acadêmica. Eu sei que eles tinham, mas os que mais me marcaram foi aqueles que se preocuparam comigo enquanto pessoa, que sabiam que existia um aluno que tinha uma vida social e que de alguma maneira eles contribuíram para que eu pudesse ver o mundo de uma forma diferente e ver a educação como um processo também relacional. Ame aquilo que você faz e ame aquilo para quem você faz. Sendo assim, você estará cumprindo a primeira competência do educador cristão, que é o amor. Sendo assim, meus queridos, nós vamos passar para o segundo momento desta aula, que é um momento que vai certamente te ajudar a verificar como é que está o teu amor, tanto pelos seus alunos, quanto também pelo seu ofício.
Agora chegamos ao nosso último momento da aula de hoje, que é aquela avaliação que nós havíamos falado no início da nossa aula. Para isso, o apóstolo São João, escrevendo na sua primeira Epístola Universal, no capítulo 3, versículo 18, ele vai dizer assim: Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Esta autoavaliação, você vai se respondida com muita sinceridade, será um termômetro do amor da sua prática docente, tanto por aquilo que você faz, como por aqueles para quem você faz. Serão 10 perguntas que, se você responder com sinceridade, você verá e, sem dúvida alguma, você terá uma ideia, um termômetro, um diagnóstico de como está a sua prática educativa. Para isso, pegue uma caneta e coloque uma relação de 1 a 10 e você vai responder as perguntas que eu estarei apresentando aqui na tela, uma por uma, só de forma positiva ou negativa, sim ou não. E ao final, nós iremos demonstrar como você vai fazer essa autoavaliação e saber como é que está de fato, na prática, a sua prática docente, tá certo? Então vamos lá? Está preparado? Então abre a tela aí, vamos ver quais são as perguntas que você irá ter que responder. Ok? Primeira pergunta. Tenho me preocupado pelo bem-estar físico e, em especial, espiritual dos meus alunos? Segunda pergunta. Tenho orado pelos meus alunos regularmente? Terceira pergunta. Tenho uma lista para que, em caso de ausência, eu possa entrar em contato com eles? Quarta pergunta. Já visitei algum aluno para levar uma palavra de encorajamento em momentos difíceis de sua vida? Quinta pergunta. Procuro parabenizar meus alunos por ocasião de datas especiais, como, por exemplo, o seu aniversário? Claro, para isso eu tenho que ter um controle pessoal para essas datas. Sexta pergunta. Organizo as minhas aulas de forma antecipada, preparando os recursos necessários para uma aula atrativa e dinâmica? Sétima pergunta. Procuro nunca faltar e sempre tenho uma frequência acima de 75%, ou seja, das 13 lições, pelo menos está presente em 8 ou 9 durante o trimestre? Oitava pergunta. Quando falto, em respeito aos meus alunos, justifico as minhas faltas? Nona pergunta. Durante a semana, nos cultos, ou através de ligações, mensagens ou visitas, eu motivo meus alunos a que venham à escola dominical? Décima pergunta. Caso sua igreja disponibilize, você participaria de encontros periódicos, sejam mensais, bimestrais, para formações de professores? Após essa autoavaliação, você vai agora contar quantas vezes você marcou a opção sim. E a partir dessa quantidade de sims, de sim é que nós vamos fazer, você vai fazer essa autoavaliação. Então percebam o seguinte, veja na tela o seu grau, o seu índice, o seu nível de amor. Se você marcou de 0 até 3 sim, a pergunta é a seguinte: será que realmente você está fazendo com dedicação essa obra que Deus te entregou? Há uma urgência de rever algumas práticas e peça ao Senhor para acender a chama do amor pela prática docente. Se você marcou de 4 a 6, sim, você possui qualidades que indicam que está se esforçando na causa do Mestre. Contudo, se faz necessário mais empenho e dedicação para alcançar níveis mais elevados em sua ação como educador. Avante! Se você marcou de 7 a 8 vezes a palavra sim, você está no caminho certo. Certamente suas aulas são influenciadoras e seus alunos são edificados na fé. O nível de excelência está mais próximo de você. Reveja onde precisa corrigir e siga avante. Se você marcou de 9 até 10 vezes a palavra sim, que bênção! Você tem demonstrado grande empenho e dedicação à sua chamada. É um educador que está chegando a um nível de excelência na prática da docência. Após essa autoavaliação, como está o seu nível de amor, empenho e dedicação pela causa do Mestre? Ficou satisfeito com o resultado? Bom,
esse quadro não tem o interesse de te diminuir, nem tampouco deixar você entristecido. Eu recordo que estava dando uma palestra dentro dessa temática e após essa autoavaliação, uma professora procurou o seu pastor e disse: professor, pastor, estou no lugar errado, eu não estou conseguindo atingir nem a média para uma docência cristã de qualidade. E aí o seu pastor teve que dizer que essa autoavaliação não visa dar um diagnóstico fatalista, não, mas um diagnóstico que possa me impulsionar a melhorar cada dia mais. Nós somos capazes disso. Você é capaz disso. Então, após essa autoavaliação, você faça uma reflexão. Veja onde precisa melhorar e certamente Deus nos ajudará nesse processo. Estou muito feliz em participar com você dessa formação. Eu tenho certeza que você será edificado através dessas aulas, tá certo? Um forte abraço. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e assim você será sempre avisado pelo YouTube assim que nós lançarmos um novo vídeo. Lembre-se, ame aquilo que você faz. Ame para quem você faz. O amor é o alicerce para a prática docente. Ame de forma inicial, durante e até o fim. E não esqueça que o amor é mais importante do que a habilidade de falar.